fazemos votos de que esse livro, com esse approach, possa abrir os olhos, né? Não só para os atuais dirigentes do órgão, mas, sobretudo, para os grandes e os escalões da República Brasileira, no sentido de melhor aproveitarem o potencial do IPEA, sobretudo agora, por exemplo, na necessidade de enfrentar, né, de um modo diferente, mais ousado, esse conjunto de desafios que estão colocados pela pandemia do coronavírus, né? E agora a gente montou uma sequência de falas que pretendem um pouco esmiuçar melhor os conteúdos, né, do livro, ainda que a gente não tenha tempo aqui de apresentar em detalhes cada capítulo, né? Então, o que está pensado para a gente fazer é seguir com uma apresentação que eu acho que é mais bem fundamentada e calibrada do que a minha, que vai ser feita pelo Brunner, né, que foi um dos organizadores do livro e produziu um texto de resenha, um chamamento, né, mais interessante à leitura do livro, que está também disponível já no site do IPEA. O Brunner, eu vou controlar o tempo dele aqui com em torno de 15 minutos. Na sequência, seguindo a ordem do livro, para os autores que estiverem na sala, vão poder, aí, em 10 minutos, apresentar um pouco as suas impressões sobre o livro como um todo, sobre a especificidade dos seus capítulos para esse debate, e a gente, talvez, ao final, poder ainda olhar questões ou responder perguntas que, eventualmente, o público que está nos assistindo possam fazer por meio da interação com o YouTube. Tá certo? Então é isso. Eu queria desejar uma feliz jornada para todos nós, cumprimentar e agradecer mais uma vez a todos. Convido aqui que o Brunner, então, assuma a palavra e toque aí em frente a sua apresentação em 15 minutos, Brunner. 15 a 20, né? 15 a 20, né? Tem aquele chorinho já aí calmando antes de começar, né? Mas agradecer de novo o convite, Zé Celso, foi um prazer organizar esse trabalho junto com você, fiquei bem feliz, né? Com alguns textos que eu já tinha contado, alguns textos que eu não conhecia, né? Então foi um projeto que desde o começo fiquei bem feliz de entrar junto com você, né? E a gente conversando, a proposta inicial justamente de pensar o IPEA a partir de um olhar externo, né? O IPEA como uma instituição que produz pesquisa aplicada sobre outros órgãos e em políticas públicas, como é que pessoas de fora do IPEA enxergam a instituição, né? Então a gente juntou aqui um conjunto de pesquisadores que já tinham o IPEA como tema de trabalho, né? E que aceitaram dar uma contribuição para o livro, né? Que daí é interessante juntar todo mundo dentro de uma obra só, né? Pensando um pouco assim nas mensagens, quando eu comecei a trocar mensagem com vocês, autores, né? Os autores, para nesse momento falar, vamos organizar aqui para a gente discutir. Eu lembro da mensagem da Márcia, a gente trocando, ela falando de um amigo dela, surpresa, né? Nossa, que legal, o trabalho andou, né? E pensar que, você falou da fala de um amigo, né? Que, enfim, continuar com os projetos é uma forma de a gente manter a nossa sanidade mental continuando, né? Então é bom, a gente fica bem feliz de estar aqui hoje, fazendo esse lançamento, nesse momento super difícil de vários contextos, né, tanto político quanto da Covid, enfim, a gente está aqui falando, enfim, uma vitória, né? E eu estou aqui convidado, eu fui convidado efetivamente para fazer essa organização conjuntamente com o Zé Celso, por ter participado do projeto da etnografia, né, que foi coordenado pela Carla, e que a gente tem nesse projeto conseguiu uma série de produtos, né, tanto da minha tese, artigos meus, que saiu, o artigo da Carla e da Andréia, o livro que agora está no prelo para sair, que tem, enfim, contribuições bem interessantes. Então, é interessante a gente ver como é que nesse momento a gente tem várias contribuições para o Instituto, né? A gente fez algumas opções, né, na hora de entrar, e eu acho importante comentar primeiro, todos os artigos eles foram escritos depois do lançamento da edição comemorativa do IPEA 40 anos, né? Então todos nós estamos dialogando em alguma medida com ele, que foi um trabalho que juntou uma quantidade grande de depoimentos de ipianos ilustres, né? A partir de uma escolha dentro do Instituto, e que deu um mote do tom, né, do IPEA, de como é que ele estava olhando o passado e a instituição. E, basicamente, a gente tem aí
uma ideia de um instituto criado lá na época da ditadura para pensar o planejamento, que teve seu período áureo lá nos anos 60 e 70, né, que vai ter ali uma crise nos anos 80, e a partir dos anos 80 vão ter várias diferenças, várias disputas internas e caminhos e discussões de para onde o Instituto vai, né? Inegavelmente teve uma contribuição bem importante na constituição do campo da economia no Brasil, né? Assim como nas discussões sobre o desenvolvimento, né? O IPEA sempre teve economistas e não economistas dentro do Instituto e eram unificados por um discurso, por um ideal desenvolvimentista, né? E isso, obviamente, está dentro dos trabalhos. Então, quando eu e José Celso conversamos, pensando já com os textos, né? E pensando como é que a gente faria a ordem deles, a gente tinha pensado primeiro, talvez, em fazer 2 blocos, né? Mas depois a gente pensou bem e achou que fazer um sequenciamento direto dos textos seria mais rico, no sentido de que os textos têm várias entradas, né? Mas traçando algumas considerações a partir dessas entradas, enfim, vou tentar amarrar um pouco, né? Então, primeiro, a gente começou pela discussão da Luciana Pape, da Pachuca, da Luana e do Diogo, que eles têm no planejamento como um elemento muito central. Mas, além do planejamento, e isso o trabalho vai mostrar muito bem fazendo uma reconstituição, os autores fazem uma reconstituição do processo de desenvolvimento no Brasil, na indução do Estado, né, com uma forte participação, que é também algo que perpassa em outros trabalhos, como no caso do Valmir e do Daniel Stulano, que também vão tocar, do Valmir Barbosa, né, vão tocar sobre o lugar de desenvolvimento no Brasil, né? E planejamento e desenvolvimento são categorias que estão bastante atreladas, né? Então, nesse trabalho, o esforço foi justamente de pensar sobre o planejamento depois do momento em que ele seria, depois do momento áureo, né? Então, vamos pensar, depois do processo de democratização, como a categoria planejamento ela aparece nos trabalhos desempenhados por ipeanos, né? E daí, as autoras lá vão perceber que, efetivamente, a década de 90 foi uma década com um contexto mais liberal, né? E, efetivamente, os trabalhos de discussão do planejamento só voltam a entrar em pauta a partir dos anos 2000, justamente no momento em que a gente tem um governo, e daí os governos petistas, principalmente entre 2002 e 2014, que vão estar propondo um desenvolvimento, né? Isso também vai ser objeto de outros trabalhos, numa comparação entre o desenvolvimento, a forma de desenvolvimento dos anos 60 e 70 e a forma como o desenvolvimento aparece a partir dos anos 2000. Isso tem impacto na produção do Instituto, não tem... e a Luciana vai falar disso, o Humberto fala disso, o Stulano também. Não tem muito bem um consenso na bibliografia sobre como chamar esse momento, né, de neodesenvolvimento, novo desenvolvimentismo, enfim, vão ter alguns nomes, somente porque está ainda em processo de discussão sobre esse processo. Sabe-se que ele é um desenvolvimento diferente daquele que estava colocado lá na década de 60 e 70, mas que, bom, é uma indução do Estado com desenvolvimento, e isso teve impacto na produção do IPEA, né? Então, a gente começar pelo texto da PAP e dos colegas tem um pouco nessa direção, bom, de nortear como planejamento e desenvolvimento como categorias bem fundamentais que estão perpassando todo o livro, né? Assim como as categorias de pesquisa, planejamento, pesquisa, né, e assessoria junto com planejamento, que também vão perpassar os outros trabalhos, né? Então, a gente tem aí essas grandes entradas, né? Depois do trabalho da Luciana, a gente tem o trabalho da Carla e da Andréia, né? Carla Teixeira e Andréia Lobo, que, enfim, nasceram da pesquisa da etnografia, né? Então, elas estão preocupadas em pensar sobre um ethos institucional, uma discussão que nasceu em discussão com ipeanos, né? E estão problematizando vários valores lá dentro, e aqui a gente está, enfim, vou falar aqui de pesquisa e assessoria, né, como 2 grandes valores que estão em disputa dentro da instituição, ao mesmo tempo que são valores bastante amplos, né, e que, em alguma medida,
unifica o trabalho dos IPEanos, se entendendo como que eles estão fazendo esse trabalho de pesquisa e assessoria, mas, ao mesmo tempo, as concepções de pesquisa e assessoria são muito diferentes, né? Então, elas até citam o Wright pensando um pouco sobre as reapropriações e as leituras contínuas que acontecem dentro da instituição. Pode ser até que as categorias se estabilizem em determinado momento, só que elas continuam abertas a novas redefinições, e elas continuam em disputa, e daí esse contexto desde as décadas de 80, que continua pensando para onde o Instituto está indo, né? Elas também pensam no IPEA, e isso é uma chave interessante, pensar no IPEA como se ele fosse um think tank. Então, a partir de apropriações e comparações que os IPEanos fazem, de entender o IPEA como um think tank, que é uma discussão que aparece um pouco mais recentemente, né? Pensar como eles estão se pensando, né? Justamente porque os think tanks eles estão produzindo conhecimento aplicado, né? Justamente elas chegam para pensar nessa instituição do IPEA, que elas estão definindo como uma instituição in between, né? Que elas tá ali nas fronteiras e nas margens do Estado, né? Que ela é imbuída de uma missão pública, mas ela está fora da rotina da administração pública. Então é bem legal para repensar esses valores, né? Em seguida tem o meu texto, né, que eu estou comparando as noções pensando sobre as noções de técnica e de política, e aí a partir das noções de planejamento e assessoria, né, escolhendo, pensando o IPEA a partir das relações dele para fora, né? Então, não pensar na instituição como uma ilha de excelência, né, mas ver como um alinhamento de relações na época da ditadura, um alinhamento de relações no período democrático, tinha um impacto sobre a forma que como o Instituto estava se relacionando e fazia o seu trabalho. Então, no caso, na época da ditadura militar, com um governo bastante centralizado, com planejamento centralizado, e com o IPEA muito próximo aos centros decisórios, aos centros decisórios, né? A categoria planejamento foi muito mais fundamental. Então, por isso, os planos que fizeram, enquanto que, no momento mais recente, a categoria assessoria ela acaba ganhando uma caracterização mais forte, né? Justamente no momento em que o IPEA começa a ter uma rede de interlocutores mais ampliada, principalmente quando ele incorpora a sociedade, né? como um interlocutor, né? A gente vai ver, enfim, no trabalho do Stulano, por exemplo, tá ali o Estatuto de 99 tem uma grande passagem, né? Aparecendo a categoria de sociedade como um interlocutor lá dentro do IPEA, né? Então, entrando no trabalho do Daniel, né? Então, o Daniel, ele escolhe falar do IPEA a partir dos estatutos, né? A princípio, alguém poderia estranhar um pouco a escolha, no sentido de que, bom, o IPEA é uma instituição que tem uma formalidade institucional baixa, mas os estatutos eles são usados para pensar como um fio condutor da história do IPEA. E o Daniel Stulano está pensando justamente sobre a relação do IPEA com o desenvolvimento. Também, assim como a PAP, fazendo essa comparação daquele lá momento inicial com o desenvolvimento, como é que ele está sendo pensado hoje, né? Então, ele vai ter a preocupação de contextualizar o ciclo de desenvolvimento, né? E dar uma contribuição nos rumos, um pouco dos rumos da instituição hoje, por essa discussão sobre o novo desenvolvimento, né? E daí fazendo isso com o fio pelos estatutos do IPEA, né? É claro que, enfim, os estatutos são marcos, né? E a gente pode falar bastante a partir deles, né? Mas é claro que eles estão concretizando mudanças que já estavam ali, mas a gente olha para eles e consegue enxergar ali as transformações que o Instituto está passando e as disputas internas, né? Em seguida, a gente tem o trabalho do Humberto Machado, né? E também não é por acaso que ele começa o trabalho dele com essa discussão sobre neodesenvolvimentismo, social-desenvolvimentismo, ou novo desenvolvimentismo, né? Porque ele está preocupado em falar sobre participação, esse é o tema dele, né? E ele vai falar disso a partir da DIEST, que foi uma diretoria criada na época do Márcio Postman, e uma diretoria que traz inovações para o Instituto, no sentido de que ela, diria que ela vem de uma linhagem diferente de diretorias dentro do IPEA, no sentido de que é uma diretoria que começa a pensar sobre as instituições e o próprio Estado, começa a pensar sobre qualidades da democracia, que eram temas um tanto quanto impensáveis no começo, enfim, pensar que o IPEA nasceu no contexto de ditadura, né? Mas pensar que
nessa nova caracterização de desenvolvimento que a gente tem hoje, e que, enfim, está passando por esse momento, aí, principalmente em 2002, 2014, que os autores estão falando, a preocupação com a qualidade da democracia, ela está incluída e precisa ser levada em conta, né? Então é isso, é interessante pensar que o IPEA nasce como uma tecnocracia, né, num contexto em que era legítimo, esperado que experts dessem uma direção, né, para os caminhos do desenvolvimento. Agora, justamente dentro do próprio IPEA, você tem a incorporação de uma diretoria que também faz pesquisa sobre participação e se preocupa com a qualidade da democracia, no sentido de que, bom, o desenvolvimento agora está em novos termos, né? Depois disso, a gente tem o trabalho da Márcia Cunha, né? E é interessante que ela escolhe falar do IPEA a partir da atuação do IPEA na área das políticas sociais. E isso tem um impacto, como ela própria diz, de repensar a história do Instituto e deixar de lado um pouco o discurso mais hegemônico que a gente tem, falando sobre a crise dos anos 80. Se a gente olha para o IPEA da perspectiva das políticas sociais, seria possível pensar em transformações no modelo de atuação do Estado nessas políticas sociais e que, bom, tiveram impactos bem importantes para a instituição, principalmente na década de 90, né? Mas que não é exatamente o contexto de crise, sim uma grande transformação. Então, como até o Zé Celso tinha comentado lá no começo, né? A parte de capacitação e formação dos quadros era algo que um lado do IPEA que nem sempre é chamado de atenção, né? Falar do INPES e do IPLAN costuma ser bem mais central nas discussões, né? Então, exatamente porque no começo dos anos 60 e 70, o ideal de política social era uma política que estava relacionada à capacitação de funcionários públicos, a capacitação, né, para mão de obra de trabalho, né? Então, por isso ela vai dedicar bastante tempo para falar do Centro Nacional de Recursos Humanos, né? E logo na década de 70, tem ali uma discussão que é muito importante, que é a discussão sobre concentração de renda, que foi o famoso debate público que começou pelo Albert Fischlau, né, e o Carlo Langoni, enfim, o Langoni apoiado pelo Delfim Neto, com discussões sobre a concentração de renda no Brasil, e que essa discussão teve grande impacto nas linhas de pesquisa dentro da instituição, né? E dentro dessa linha de pesquisa, a linha de pobreza foi uma das que, na década de 90, teve um lugar fundamental na ação cidadania contra a fome e a miséria pela vida, no governo Itamar, né? Que utilizou um mapa da fome, escrito pela Peliano, né, em 93, para ali discutir, enfim, para definir que tinha ali 32 milhões de brasileiros vivendo na linha da pobreza, né? E nesse momento, o IPEA ganha de novo um posto de relevância no país pela pesquisa aplicada, né? Então, pensando na relevância do IPEA atribuída externamente, né? Então, esse momento ali foi bem crucial, né? E finalizando nesses textos produzidos pelos autores de fora do IPEA, a gente tem o trabalho do Valmir Barbosa, né, historiador, que ele vai justamente pegar os depoimentos do IPEA 40 anos, pegar um documentário que o Maurício Galiquim fez, né, e entrevista que ele mesmo fez para reconstruir o contexto inicial de produção do IPEA, né, de constituição do Instituto, né, ressaltando os atores que participaram, bem como numa ideia de, enfim, o ideal desenvolvimentista, as elíticas econômicas que estavam envolvidas, né, e como lá um discurso tecnocrático da competência dentro de um contexto de limitação do campo político, né. Então, dessas contribuições dos trabalhos todos, passando um pouquinho do tempo, né, mas eu acho importante ressaltar que, fora o trabalho do Valmir, que está fazendo essa contextualização do momento inicial, mas que efetivamente é uma referência, perpassa os outros trabalhos, porque em alguma medida estão todos comparando esse momento, falando sobre esse momento inicial também, né? Mas é interessante perceber que os pesquisadores trabalham a partir dos dilemas colocados no IPEA a partir dos anos 80, né? Justamente nos momentos em que a instituição vive mais disputas e
disputa sobre para onde vai o Instituto, né? Então, justamente esse período de mais discussões e possibilidades de caminhos foi um período que pareceu muito interessante para os autores de diversas áreas, né, fazerem as suas pesquisas e pensarem sobre o IPEA, né? Então, definitivamente, o IPEA hoje é uma instituição que descolou do seu contexto inicial, os pressupostos são outros, como estava percebendo, a própria noção de desenvolvimento é outro, o lugar do planejamento é outro, como o José Celso estava ressaltando na introdução, tem mudanças na própria lugar da pesquisa aplicada, e da própria pesquisa, da assessoria. A gente não tem mais uma fé tão forte na tecnocracia como tinha lá no começo, né? Não tão, enfim, pode ter, mas não como naquele momento, né? Então eu fico de novo, né? Ressalto, enfim, agradeço de novo todo mundo ter aceitado participar dessa empreitada. O trabalho da FIPEA nessa homenagem, eu acho que ela é bem legal, porque não é simplesmente para marcar, para pontuar esse marco comemorativo, mas sim como trabalhos que ajudam a gente efetivamente a repensar sobre os rumos que a instituição tomou nesses 50, quase 56 anos aí de história, né? Então, acho que é um pouco isso aí, a história que eu... Ótimo, Brunner. Excelente teu roteiro. O Brunner conseguiu seguir muito bem o roteiro que ele escreveu, né, o texto que ele escreveu, e vocês veem que ele faz uma costura muito bem feita, né, entre os capítulos, ressaltando aí as especificidades de cada um, que poderão ser, evidentemente, contestadas ou confirmadas agora pelos autores, né? Então, na sequência, vamos convidar a Carla para fazer uso da palavra, a Márcia, o Daniel na sequência e, por fim, o André Calista. Tá bom? Nessa ordem. Carla, por favor. Ok. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a FIPEA e o Zé Celso, porque, de fato, não só a confecção do livro, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que, sendo um livro, de alguma maneira, institucional, talvez tenha uma potência, né, de alguma maneira, disputar o enquadramento da memória do IPEA, que foi tão fortemente marcado pelo livro dos 40 anos, o livro dos notáveis. Né? Então, eu acho que esse é um livro que, assim, quando eu vi, eu falei, nossa, que bacana, né? Porque, claro que as pessoas estão presentes no livro, mas o IPEA é mais do que os seus notáveis, né? Ele tem uma contribuição muito grande. Então, eu acho que é uma iniciativa fantástica. A segunda questão que eu queria também agradecer, que você ressaltou, Zé Celso, foi a gente se conhecer, né? Eu já li vários desses autores que estão aqui presentes, mas não fazia ideia do rosto, não conhecia, enfim, eu acho que é um momento de interação, mesmo que não presencial, devido às circunstâncias do momento, mas é, de fato, uma oportunidade muito, muito interessante para todos nós, eu acredito, né? Antes de falar do capítulo específico que acabou compondo o livro, eu gostaria de contar um pouco da história dessa etnografia do IPEA, né? Que, primeiro, foi uma experiência que durou formalmente 2 anos, mas, de fato, 3 anos e meio de interação, né? E que teve um marco muito interessante, porque começou exatamente com cursos de capacitação, que eu fui convidada a dar para os pesquisadores do IPEA. O primeiro, numa chave mais ipeana mesmo, que era métodos qualitativos de pesquisa, né? Assim, que não... E o outro, um desdobramento, aí já foi a etnografia das instituições mesmo, né? E desse curso nasce o interesse dos ipeanos que lá estavam, depois de lerem sobre etos, né, em vários trabalhos da antropologia, mas será que a gente tem um etos? Vocês não querem fazer uma pesquisa, né? Você não toparia? Enfim, aí levou um tempo, aí finalmente sai a pesquisa, né? E foi muito interessante, porque eu acho que nos permitiu ver a dinâmica do IPEA por algumas dimensões.
Uma delas é o próprio compromisso da grande maioria dos pesquisadores do IPEA, e eu acho que isso é um pouco parte desse ethos também, de que a gente está falando, que é um esforço de refletir sobre si mesmo, né? Uma alta reflexividade que esse livro da FIPEA também vem a reforçar, né? E uma autorreflexividade que se dá tanto em termos de trajetórias pessoais, mas tentando articular, né, esse trajeto que é individual, mas que é socialmente compartilhado por vários desses pesquisadores lá, né? Então, tiveram uma interação conosco, era uma equipe grande, uma maior aqui em Brasília e uma no Rio, sob a coordenação do Sérgio Castilho, que nos receberam e abriram as portas de uma maneira assim que a gente só pode agradecer o quanto que foi importante para o crescimento da pesquisa. Porque não só tiveram interações individuais relevantes, mas também se dispuseram a discutir conosco, e nós nos dispusemos a discutir com eles, as hipóteses de interpretação do material que a gente ia levantando. O IPEA estava sempre participando do debate. E isso me chamou muita atenção, porque na minha lembrança, o IPEA era desenvolvimento, era economia, né? E, de repente, ele estava muito forte no que se dizia sobre problemas sociais. E aí, então, bom, de repente, isso está dizendo alguma coisa, né? Sobre esse momento social que a gente está vivendo. E aí eu fui conversar, então, com algumas pessoas que conheciam o IPEA, que já tinham trabalhado, conheciam a instituição por dentro. Será que é uma boa, né, tomar o IPEA como objeto? Que ele me parecia um objeto tão fascinante quanto assustador, né, justamente pelo tamanho e tal. E aí uma dessas pessoas me deu a seguinte resposta. A minha pergunta foi: quantos IPEAs existem dentro do IPEA? E aí ele falou assim: olha, depende de quantos zeros tem sua calculadora, porque no limite, cada um é um, cada pesquisador é um IPEA. E essa resposta, ela assusta, mas ao mesmo tempo ela fascina, né? Então, nesse momento, eu falei: então acho que eu vou estudar o IPEA. E aí a minha proposta foi, eu não tomei o IPEA como um objeto em si, mas eu tomei o IPEA como um ponto de vista a partir do qual eu olhava, então, para os movimentos dessa sociedade, né, tão complexa, tão desigual, tão cheia de problemas e questões, a forma como esses problemas se deslocavam, a forma de tratá-los se deslocava. Então, acho que quando a gente vê uma publicação como essa, né, a diversidade de abordagens, de questões colocadas por cada um dos trabalhos, vai bem nessa direção, né, essa pluralidade da instituição, que permite essa pluralidade também de reflexões e de trocas, que faz do IPEA uma instituição tão importante. Então, é isso, acho que eu li a introdução e li alguns trechos dos trabalhos, dos textos inéditos, e fiquei com a impressão que os textos inéditos, né, dos próprios IPEAnos, são extremamente provocativos. E eu achei isso muito legal, porque está bem à altura do que né, o IPEA, essa instituição assustadora e fascinante. São textos, assim como a instituição, que colocam as questões, que provocam, e que também não fogem do debate quando são provocadas, né? Acho que também, pensando nessa área especificamente que me interessa, né, a área social, houve muitas disputas, muitos confrontos, mas muito na linha do que a Carla falou, né, da produção, isso como uma contribuição para o debate e para o avanço, né, das discussões. Então, vocês estão de parabéns, queria agradecer mais uma vez, e eu espero que esse livro circule mesmo muito,
e que estimule que mais pessoas tomem o IPEA dentro dessa diversidade, dessa possibilidade imensa que ele proporciona de debate, de construção de conhecimento. Legal. Que legal, Márcia. Obrigadão, viu? Eu lembro que eu fui um dos entrevistados da Márcia na época. Na época que você estava fazendo a sua tese, né? E Exato. eu lembro que eu tinha gostado muito na época já do objeto, né, da sua tese, que era muito diferente do que, em geral, as pessoas que estudavam o IPEA buscavam, né? Todo mundo buscava o Reis Veloso, né? Os fundadores, o período áureo e mítico do IPEA. E você veio com uma abordagem que era de outra natureza, foi super interessante. E o trabalho, evidentemente, como os outros, é muito bom também. Eu acho que esse livro, realmente, cada dia que passa, eu gosto mais dele. Por tudo isso que vocês já falaram e pelo que eu acho que ele pode suscitar de debate, né, no meio acadêmico, né, junto aos pesquisadores e a área mesmo, né, de história das instituições, de sociologia das instituições, né, eu acho que história do pensamento econômico, eu acho que tem muitas frentes aí de discussão que ele abre, né? Bom, eu queria aqui também agora cumprimentar, agradecer a Andréia, que chegou na nossa sala virtual, que foi coautora do capítulo com a Carla e da própria pesquisa da etnografia. E antes de passar a palavra para ela, na verdade, passar para o Daniel, né, que já estava aqui na fila. Então, depois do Daniel, aí a gente passa rapidinho para a Andréia e vai para o André Calistri no final. Tá bom? Daniel, tá ouvindo? Tá bem aí? Sua vez. Estou ouvindo. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tranquilo. Pode falar. Certo. Então, eu gostaria de iniciar o meu breve comentário parabenizando a gestão, a FIPEA por Direitos e Democracia, responsável, né, pelo projeto tão especial do lançamento do livro e por fomentar e possibilitar frutíferos debates a respeito do desenvolvimento nacional. Meus parabéns para vocês. E eu quero deixar claro que eu me sinto extremamente honrado em poder participar como autor de um capítulo do livro e gostaria de agradecer especialmente os coordenadores do livro, o Brunner e o Zé Celso. Além disso, eu gostaria também de agradecer o ipeano Alexandre de Ávila Gomide, que me recebeu aí no IPEA, me apresentou uma série de pesquisadores, me transmitiu algumas informações sobre a instituição, e também a minha orientadora, professora Vera Cepeda, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFSCar. A minha singela contribuição, ela foi facilitada por contar com os estudos e as pesquisas de outros autores que utilizaram o IPEA como objeto, especialmente as teses do Valmir Barbosa, da Márcia Cunha, do Brunner Nunes, e das análises sobre a instituição feitas pela Andréa Lobo e a Carla Teixeira. Eu quero dizer que eu estou me sentindo na Unbox aqui, com toda a minha bibliografia reunida. Eu estou podendo dar rosto a cada citação do meu trabalho, e isso é fantástico. Eu fui um tanto limitado pelos prazos, né, que uma dissertação oferece, e a minha pesquisa ela buscou analisar a trajetória do IPEA à luz dos ciclos ideológicos do desenvolvimento, como o Brunner tão bem apresentou. Diversos autores eles apontam a existência de uma linhagem de pensamento desenvolvimentista no Brasil, onde o Estado, né, recursos, instâncias e agências, eles possuem um papel central em diversos momentos da trajetória nacional, e o IPEA está inserido dentro desse movimento. Os estatutos do IPEA, como o Brunner bem colocou, eu utilizei como fio condutor da minha análise, eles demonstram a cristalização e de certas alterações sofridas pela instituição ao longo da sua trajetória. E pegando a fala do Brunner e dos outros colegas, eu fiquei pensando, né, eu acho que a resposta dada por diferentes governos em diferentes momentos nacionais sobre o que é planejamento e o que é desenvolvimento são chaves fundamentais para compreender o IPEA na longa trajetória dele, nesses praticamente 60 anos de existência.
eu penso que mais importante do que esmiuçar aqui o meu capítulo é afirmar e destacar a importância do IPEA para a administração pública brasileira e para as capacidades estatais do Estado, tanto na atualidade quanto olhando para longa duração. Assim como a introdução do livro, eu acho que destaca de uma maneira fundamental, o IPEA ele tem sido um órgão estratégico para o Estado brasileiro, como também tem sido subaproveitado, pegando inclusive a fala do Zé Celso. O IPEA ele é responsável por tantas pesquisas paradigmáticas, e eu fiz um levantamento dos TDs, os textos para discussão, e ali fica muito claro, o IPEA tem uma gama muito vasta de pesquisas. Por outro lado, ele parece não ter se preocupado na mesma medida com a sua memória institucional. Então, eu penso que a grande contribuição desse livro seja reunir os trabalhos que contam sobre diferentes perspectivas, um pouquinho da história do IPEA. E eu espero, sinceramente, que isso ajude a reafirmar o papel estratégico da instituição, tanto para a sociedade quanto para os policymakers, e que o IPEA possa celebrar seu 60º aniversário com suas capacidades robustecidas, discutindo o Brasil pós-pandemia e com um perfil técnico cada vez mais plural, que é o que foi adquirindo principalmente pós-década de 2000. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o espaço e dizer que eu estou muito feliz com a oportunidade de ter essa troca de ideias e que isso é fundamental. Muito obrigado. Legal. Que ótimo, Daniel. Muito bom. Obrigado demais. Foi ótima a sua fala. Eu gostei muito do capítulo do Daniel também, pelo fato de que ele tem uma coisa que se parece com o capítulo da Luciana, né? A Luciana Pape, lá da Federal do Rio Grande do Sul. No capítulo dela, ela faz uma correspondência entre os ciclos, né, de auge e declínio do desenvolvimentismo nos últimos 30 anos e correlaciona isso com a própria estrutura e abordagem do IPEA, em termos do planejamento, do desenvolvimento, etc. Fica claro que há uma correspondência, né? Ou seja, nos anos 90, de auge do neoliberalismo, né, você teve uma baixa nos trabalhos de planejamento, numa ênfase sobre o desenvolvimento. A produção se voltou muito para uma questão setorial, para temas setoriais, etc. Não é? E nos anos 2000, com uma certa retomada do desenvolvimentismo e do protagonismo do Estado e do planejamento, o próprio tema ganha uma outra conotação, né? Uma outra forma de ser tratado no IPEA. Da mesma maneira que naquele capítulo há essa correspondência, no do Daniel há uma correspondência muito interessante que eu nunca tinha percebido. Eu acho que ninguém do IPEA tinha notado, né? Ninguém buscou essa correspondência antes, que é entre os estatutos, né, que o IPEA foi aprovando e modificando ao longo do tempo e o seu contexto externo, o seu contexto socioeconômico e político de cada momento, né? E há uma correspondência também interessante entre as reformulações de cada estatuto em cada momento do tempo e o contexto externo que o Brasil passava e o próprio IPEA dentro do Estado, né? É muito interessante de ver essa correspondência, ou essa análise por esse prisma, porque a gente nota que a instituição, como todas costumam ser, né, são corpos vivos, né? São corpos vivos que vão se acomodando, vão reagindo, vão sofrendo, vão tentando sobreviver, se localizar de uma maneira melhor a cada contexto, não é? E por isso que no início eu disse, né, que diferente do que os ipeanos acham, ou as pessoas de modo geral acham, as próprias funções institucionais do IPEA também passam por esse ciclo de auge e declínio, de acomodação, de avanços e recuos, etc., né? Então, não só as funções, as 4 que eu mencionei lá no início, não só não desfrutam do mesmo patamar, no mesmo status, né, estratégico institucional ao longo do tempo, como elas variam ao longo da trajetória institucional, né? E isso diz muito sobre o contexto,
né, no qual o IPEA está inserido, tanto do ponto de vista da estrutura de Estado, como do ponto de vista da centralidade do planejamento e do desenvolvimento de um modo mais geral, né? Então, são, eu acho que, contribuições muito importantes para a gente internamente refletir sobre essa especificidade, né? E claramente não é uma exclusividade de um órgão como o IPEA, né? Como a própria Carla nos alerta no início, mas é algo a ser notado, né? Porque pode servir, inclusive, como um mote, até metodológico, para olhar a institucionalidade de outras organizações, olhar as trajetórias, né, institucionais de outras organizações, né, de uma maneira um pouco menos reducionista, menos mecanicista, né, apática, né, como, em geral, estudos dessa natureza costumam fazer, né, sobretudo quando estão inseridas, estão fora, né, do contexto interno de cada um dos órgãos, né? Então, eu acho que tem contribuições realmente aí muito divertidas para levar adiante, né? Bom, deixa eu passar aqui rapidamente para a Andréia, então, que conseguiu chegar do fuso horário dela aí. Vamos lá, Andréia. Obrigado, bem-vinda. Tudo bom, José Celso? Tudo bom? Obrigada. Desculpa estar pegando o bonde andando aqui, ter chegado atrasada, mas eu fiz questão de participar. Eu estava em outra reunião, agora a gente tem várias reuniões, né, virtuais, e acabou que essa outra reunião ela já estava marcada, e, enfim, não consegui chegar antes. Mas, bom, só para dar um oi mesmo para vocês, agradecer, é uma alegria ver o livro, né, e ver o nosso capítulo, né, o meu e da Carla, sendo publicado no IPEA, né, e em diálogo direto aí com diversos pesquisadores de dentro e de fora do IPEA, então é uma alegria muito grande para nós, a Carla já deve ter mencionado isso, fazer parte desse esforço e de um esforço que também pretende catalogar, né, como o Daniel acabou de falar, uma memória institucional, né, no âmbito aí de anos de uma comemoração, vamos dizer assim, né, desse tempo da instituição. Em tempos difíceis que estamos vivendo, né, é mais um motivo ainda para a gente se sentir fortalecido, né, com iniciativas como essa. Então, agradecer ao José Celso, em especial para nós uma alegria ver o Brunner estar participando tão ativamente, né, que o Brunner chega no IPEA, né, a partir também desse esforço de pesquisa conjunto dentro da nossa equipe, é muito, muito gratificante para nós vê-lo dando seguimento a esse trabalho e participando tão ativamente, não deixa de ser também um subproduto, né, desse esforço de aproximação entre o Departamento de Antropologia e o IPEA, né, primeiramente na pessoa da Carla, e se abrindo aí, e o Brunner ganhando todo esse protagonismo, para a gente é muito bom de ver. Bom, eu imagino que a Carla já tenha falado do capítulo, né, e já tenha trazido alguns elementos, mas eu não queria deixar de agradecer, em especial, a DIEST, né, e toda a relação que nós tivemos com a DIEST, como não somente um facilitador, né, os técnicos da DIEST não foram simplesmente facilitadores da nossa pesquisa, né, fazendo com que ela fosse possível, mas interlocutores profundamente interessantes e interessados, né, e isso é tudo para uma pesquisa etnográfica, né, e a gente deve aí grande parte das nossas reflexões não simplesmente aos dados que nos foram fornecidos, mas aos diálogos que foram estabelecidos, né, em princípio com a equipe da DIEST, mas obviamente sendo ampliado para todas aquelas pessoas que nós entrevistamos, que participaram nos seminários, né, e isso é muito interessante, a gente tem refletido muito sobre
sobre isso, eu e a Carla, sobre metodologia de pesquisa em antropologia, né? Hoje fala-se muito sobre simetria, fala-se muito sobre uma posição de igualdade entre pesquisador e pesquisado, né? E tem se gastado muita tinta sobre isso, e a pesquisa no IPEA trouxe para a gente um elemento muito interessante, que foi a possibilidade de trabalhar com essa metodologia de não simplesmente devolver a pesquisa, e esse capítulo é uma dessas formas, né, de devolver a pesquisa para os nossos interlocutores, mas no processo de pensar sobre os dados e de ter insights e de fazer análise sobre os dados, a gente, ao longo da pesquisa como um todo, a gente teve a oportunidade de partilhar esses insights, de partilhar essas análises com vocês. E isso não foi somente gratificante, mas torna os resultados da pesquisa resultados de fato partilhados, né? No sentido de que essas hipóteses, elas foram partilhadas, elas foram discutidas, então elas são efetivamente frutos de diálogo, né? Eu acho que esse é um ponto interessante para trazer aqui. Bom, adentrando um pouco no capítulo, né, ele fala essencialmente, né, de um ponto de vista mais interno e de um ponto de vista mais externo, sobre esse universo das tensões e dos diálogos, né, que caracteriza, a nosso ver, a instituição IPEA, e a caracteriza dessa forma, né, por meio das tensões, por meio dos dissensos. Isso é muito interessante, como que as tensões e os dissensos vão construindo, né, os diálogos e vão, de alguma forma, construindo a instituição, e talvez isso se atribua exatamente a esse nome que a gente dá no capítulo ao IPEA, como essa instituição in between, né? E são vários in-betweens, né? Mas eu acho que o que salta aos olhos, e a gente tenta refletir sobre isso, é essa posição institucional aí de pensar a pesquisa, né, entre a assessoria e entre uma pesquisa mais acadêmica, né? Que o termo pesquisa aplicada não traduz muito bem, né, mas todo esse embate, né, e todo esse lugar que vai trazendo, tanto a nível individual, né, um pesquisador que é mais institucional, um pesquisador que é mais individualista, né, e que está tocando a agenda dele, e um outro mais conectado à agenda coletiva. Eu acho que essa síntese, né, desse lugar in between entre assessoria e pesquisa é uma das questões interessantes aí para a leitura desse capítulo e dessa contribuição que a gente traz para o livro, né? Então, eu acho que o Daniel falou muito acertado, né, de que o livro traz esse grande produto de falar sobre a memória do IPEA, né, e reconstruir essa memória, e eu acho que o nosso capítulo, ele traz também esse elemento, né, e outros produtos que estão para vir aí, não sei se a Carla comentou sobre isso, mas traz esse elemento de se incorporar a essa memória de uma instituição que é extremamente interessante, extremamente relevante, né, na história da nossa gestão pública, né, e do nosso país, né? É isso, é agradecer e parabenizar pelo esforço. Maravilha. Que legal, André. Obrigado demais. Esse trabalho de vocês, eu acho que foi muito importante lá para o IPEA, né, sobretudo para esse grupo que se envolveu mais diretamente com as entrevistas, inclusive, com as leituras dos relatórios preliminares, né, com os seminários, porque esse grupo do qual o André Calistri, que vai falar na sequência, faz parte, é um grupo muito institucional, né? É um grupo no sentido nobre da palavra, né? No sentido de que acredita na organização como plataforma, né, de reflexão, de proposição crítica, etc., coisa que nem sempre a gente costuma ver, né, sendo valorizado dentro do órgão, né? Então, eu acho que para a gente foi uma luz, na verdade, esse esforço de vocês, da pesquisa etnográfica, e eu quero muito ver o livro logo pronto de vocês. A Carla mencionou aqui que está no prelo e tal, não é?
Vamos ver se o IPEA A Carla consegue... anunciou, né? Eu não sabia se podia anunciar, a gente não combinou antes, eu fiquei quietinha. Mas eu sabia que estava acontecendo esse livro e tal, e eu resolvi perguntar aqui no ar para não ter escapatória. Tá certo. E eu estou muito ansioso até para ver mesmo, né, o resultado final também do trabalho de vocês aí. Parabéns demais, viu? Vamos aqui ouvir o André. O André está ouvindo a gente bem? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo ouvindo. Pode Então, falar, André. O André, eu não sei se todos conhecem, mas ele mesmo vai se apresentar aqui para a gente. Eu sou o André Calistre, eu tenho 10 anos de casa do IPEA, já ocupei a diretoria de estudos sociais em 2015, trabalhei em 3 ministérios, 3 mandatos, na verdade, né, dois mandatos na Secretaria-Geral da Presidência, entre 2013 até 2015, e depois, no final, no Ministério do Trabalho e Previdência Social, quando houve a unificação, os dois perto ali em assessoria direta do ministro, né? E na época do Márcio Postman, eu assessorei a assessoria técnica da presidência, que era quem produzia os comunicados, né, junto com a Luciana Scioli, né? Então, assim, eu peguei um período muito rico da instituição, entrei em 2010, né, então eu peguei todo o período de estruturação já avançado, né, do IPEA, que foi na gestão Márcio Postman, e depois eu fui para o governo federal, como é normal entre praticamente todos da carreira do IPEA fazem, né, trabalhar em postos-chave do governo até o impeachment da presidenta em 2016, né. No dia seguinte do impeachment, eu voltei para as minhas atribuições normais do IPEA e agora estou em afastamento para o doutorado. Assim, essa trajetória, né, pessoal, ela é muito comum dentro do órgão, e eu fico muito feliz de ler os textos de vocês, e me identifiquei muito com a discussão que vocês colocaram, que eu acho que está corretíssima, que o IPEA vive num eterno conflito, né, um conflito institucional, um conflito identitário, um conflito de várias naturezas. O que me surpreende é vocês gostarem tanto desse conflito, porque eu acho uma coisa extremamente chata, entendeu? Porque o IPEA, ele não é nem uma instituição acadêmica, a gente não tem liberdade de cátedra no IPEA. Eu não posso falar o que eu quero dentro do órgão, mas também eu não sou um consultor, né? Ele não é uma consultoria, eu não sou FGV, né? Coitados do pessoal da FGV, eles vão me pegar, mas uma consultoria, eles já têm um objetivo definido, não é assim que funciona o meu trabalho. Eu defino os meus projetos prioritários. Cada técnico tem liberdade para definir o que quer pesquisar. E a instituição tem liberdade para dirigir esses projetos em projetos maiores institucionais. E é por isso que vocês viram, né, vocês foram pesquisadores, uma visão objetiva do problema, viram como que a dimensão do IPEA escapa ao período ditatorial, né? Os técnicos hoje pensam da década de 80 para hoje. Não é porque eles entraram na década de 90, né? É porque organizar o IPEA dentro de um regime democrático é completamente distinto de dentro de um regime ditatorial, né? O IPEA, no período da ditadura, ele funcionava de outra forma, né? Completamente distinto. Por exemplo, o segundo PND foi escrito no IPEA. Alguém aí que conhece a íntegra do texto do segundo PND, ela nunca foi publicada, mas ela existe. Se você entrar em umas salinhas antigas ali de técnicos do IPEA, você vai achar a íntegra do segundo PND, tá lá, né? Agora, ou seja, isso é uma informação que tem um conteúdo histórico imensurável, só que não está disponível, porque o período ditatorial ele não tem publicidade, a anistia acabou com essa discussão de publicidade, né? O que é totalmente distinto de você fazer uma pesquisa no IPEA a partir da Constituição de 88 para hoje, né? Qualquer coisa que eu produzir dentro do IPEA, se tiver sigilo, às vezes há publicações sigilosas, elas são bem raras, mas elas existem, né? Mas elas seguem os trâmites legais, em algum momento ela vai ter que virar público, né? Então, assim, essa dimensão democrática, ela é muito importante para definir esse ethos do técnico do IPEA. E o técnico do IPEA é um sujeito em busca de identidade.
é um problemaço, entendeu? Porque, por um lado, ele se prepara muito tempo para entrar no IPEA, o concurso do IPEA, ele é da mesma complexidade de um concurso de carreira diplomática, são 4 fases, você tem que fazer prova oral, é um parto você conseguir entrar na instituição, né? E, por outro lado, ele vem com uma vocação que não é de burocrata, né? Então, assim, o técnico do IPEA, ele sofre muito quando ele tem que ficar preso numa salinha o dia inteiro ali, resolvendo processos, entendeu? Isso é a morte do técnico do IPEA, né? Outra coisa que sente muito falta, eu sinto muita falta de dar aula, eu era professor antes de ir para o IPEA, né? Então, assim, eu sinto muita falta de dar aula, e a constituição do mestrado profissional, né, que o Cláudio Mitrano liderou esse processo, acabou virando um deságue dessas demandas reprimidas dos técnicos, e eu acho que é um dos motivos de ter dado tão certo. Tinha muita gente ali que tinha uma necessidade imensa de dar aula, porque dar aula não é só uma questão de ter aluno, né, mas a aula ajuda você a organizar conceitos e questões disciplinares que você não tem ainda domínio. Na hora da aula você resolve muitos problemas, né? Então, para o pesquisador ela é importante, né? E essa dimensão, né, da docência, ela não existe no IPEA. E a gente sabe que na academia você precisa dela para superar certos problemas, né? Então, assim, essa busca da identidade e esse espaço cinzento que o IPEA transita é a grande força dele, mas também a origem de muitos conflitos, né? Esse texto que o Zé Celso me convidou para fazer, na verdade, ele já existe há 7 anos, né? Ele foi produzido em 2013. Eu estava na Secretaria-Geral da Presidência, no meio das manifestações de junho, né? O IPEA estava num processo de mudança ali muito grande, depois da gestão do Márcio Postman, né? E eu resolvi fazer uma discussão, um texto interno, não era um texto para ser publicado, sobre o que estava acontecendo ali, né? E lá, infelizmente, o texto se confirma ao longo dos anos, e aí o Zé Celso me convida para atualizar o texto e publicar, e na revisão que eu faço do texto, eu percebi que, infelizmente, o texto estava certo, que é o seguinte: o IPEA tem, pela discussão que eu faço ali no texto, e está muito relacionado com a discussão que vocês fazem também, né? Ele tem duas grandes forças, né? Um projeto nacional, que pode ser chamado de desenvolvimentista, né? Eu divido esse desenvolvimentismo entre uma vertente mais liberal e uma vertente mais estatizante, né? Mais social, vamos dizer assim, né? Que a vertente mais liberal, ela predominou no período Glaucar-Dix, que foi um período muito forte de estruturação do IPEA, e a versão mais social predominou no período do Márcio Postman, né? E um novo normal, né? Tem esse circuito desenvolvimentista, que os técnicos estão tentando fazer projetos coletivos, institucionais, para colocar agendas dentro de um governo que quer superar subdesenvolvimento, vamos dizer assim, com todas as dificuldades que isso envolve, né? E um período que o IPEA entra numa situação mais defensiva, de tentar exaltar a individualidade dos seus técnicos, e que, olha, a gente não depende de arranjos institucionais, o técnico ele é bom por si mesmo, e o que importa é a produção mais acadêmica, mais individualizada, texto para discussão e menos posicionamentos institucionais, né? Isso eu chamo de novo normal, porque, na verdade, foi essa estrutura, ela é uma estrutura muito comum em estados que estão se desorganizando, né, como foi o caso da década de 80, em que as burocracias, elas começam a assumir pactos de mediocridade, né? É aquela questão de que você tem uma ameaça de desorganização, o que você faz? Você pega a corporação, tenta fazer invólucros dentro do Estado para impedir que essa desorganização chegue nessa corporação, e o resultado disso para o governo olha, você fica aí, faz o que você quer, não me enche o saco, e você continua aí sendo o que você é, entendeu? Esse pacto de mediocridade, que é um novo normal do IPEA, ele é ainda, hoje, desde 2013, 2014, e aí se aprofunda 2015, 2016, e até hoje, assim, é uma questão que tem dirigido o órgão, né? E não é mais
aquela discussão de você, olha, vamos tentar fazer um projeto institucional que articule as diretorias, que crie uma voz, que não é uma voz única do órgão, mas é uma voz poderosa, oficial do órgão perante um problema que tem múltiplas facetas, né? Na verdade, o IPEA, mais recentemente, ele é uma organização de 300 de Esparta, sabe? Inclusive tem mais ou menos 300 técnicos dentro dele, sabe? Porque é isso, cada técnico assume o risco, inclusive, individual, né, pela pesquisa institucional do órgão, né? E isso, a gente percebeu que isso era um grande problema quando, por exemplo, teve aquela questão da PEC do teto no gasto saúde, por exemplo, que em alguns momentos isso gera um conflito que não é tão simples de resolver e que impacta na carreira individual dos técnicos, né? Que ninguém no IPEA, por enquanto, foi punido por causa disso, eu desconheço qualquer tipo de punição nesse sentido, mas há um constrangimento do projeto de pesquisa, isso é muito ruim para o órgão e perde muito a sociedade também. Então, assim, esse texto é um texto que eu considero agressivo da parte de um técnico do IPEA, né, o texto de final, assim, ele coloca muitas questões arriscadas, né, mas eu senti a necessidade de colocar esses temas, né, pela proximidade que eu tenho, o fato de ser técnico da casa, mas o meu objetivo com esse texto é fazer a instituição se mexer, porque me incomoda muito, né, essa mediocridade institucional do IPEA, né, porque numa sociedade aberta, como a nossa, democrática, né, as instituições, elas são reflexos da sociedade, né? E o Estado também é reflexo da sociedade. Não dá para você ter uma estrutura, né, weberiana clássica no Estado, né, em que uma razão de Estado gere qualquer coisa independentemente da sociedade, né? Principalmente numa sociedade desigual como a brasileira, né? Um técnico do IPEA, ele custa R$350 mil por ano para a sociedade, tá? Um técnico em fim de carreira. É extremamente caro manter essa estrutura, né? E por causa disso, o nosso compromisso com a sociedade tem que ser à altura do custo social de se manter uma instituição dessa na América Latina, que não existe instituição igual ao IPEA na América Latina, e ela pode ser comparada, inclusive, com grandes instituições de pesquisa europeias e americanas, né? Então, nesse sentido aí, eu coloco mais problemas do que soluções, mas eu queria, na verdade, era parabenizar mesmo os estudos, os capítulos anteriores, os capítulos que antecedem esse texto, são muito bons. Eu aprendo muito com esse tipo de pesquisa, gosto muito, aprendo. Não é meu domínio fazer etnografias, mas eu gosto de ler sobre etnografias, e eu queria parabenizar na figura do Zé Celso a organização desse livro. Eu acho que ele vai ser extremamente útil para a instituição e quem sabe, para a sociedade também, ela possa se apropriar dessa publicação. Obrigado, viu? Maravilha, André, que ótimo. Foi ótimo contar com a tua ajuda aí nesse texto que você concordou em tornar público, né? Eu conhecia já da época em que foi escrito, e quando, na fase final de montagem do livro, eu vi que a gente precisava de um fecho, né? A gente precisava de uma conclusão, né, no final das contas, para o livro, porque todos os capítulos fazem um pouco esse trabalho que o seu texto fez, né? Faz também, né, de problematizar e explicitar essas contradições, né, esses conflitos que estão presentes na trajetória do órgão, né? Mas eu sentia que a gente precisava de um fecho, algo como que de dentro do IPEA, né? O meu texto, que está lá também como pós-fácil, ele tenta fazer isso, mas eu acho que ele não é tão sintético e brilhante como o seu. Então, foi ótimo ter podido contar com o seu texto, que ele compôs muito bem no livro. Eu acho que é um livro que não é uma coletânea aleatória, né, de textos. Muito pelo contrário. O Brunner falou na fala dele, né, de que seria possível montar o livro de diversas formas, por ordem de publicação dos trabalhos, por ordem cronológica das abordagens, e a gente escolheu uma outra lógica,
foi aquela que eu ressaltei no início da minha fala, que era a ordem ou a lógica das funções institucionais, né? E por isso que os textos eles não seguem necessariamente uma sequência cronológica de qualquer tipo ou temática de qualquer tipo, né? Para perceber essa continuidade entre os capítulos, que é o que eu acho que torna esse livro um livro não uma coletânea ad hoc, mas um livro com começo, meio e fim, é preciso ler o livro, né, inteiro. É preciso entender essa essência, né, do IPEA, das suas contradições, etc. E o teu texto, eu acho que realmente ele é provocativo, né, mas a ideia do livro como um todo era essa, né, era ser um livro crítico propositivo, né, para a própria trajetória de amadurecimento institucional ou de reflexão institucional do IPEA. Né, eu também faço votos de que a gente possa internalizar o conhecimento desse livro inteiramente, né, fazendo seminários internos, usando o livro como um instrumento, né, dialógico de reflexão e de aprimoramento institucional. Bom, eu estou acompanhando aqui com o nosso Humberto lá da AFPEA. Nós não temos questões externas para responder ou comentários de nenhum tipo. Então, eu queria devolver a palavra aqui para o Brunner, para ver se ele quer fazer uma fala final aí de fechamento. Depois, se alguém mais quiser falar alguma coisa, a gente pode passar mais 1 minuto cada um, talvez, e fazer um fechamento, que já são também quase 6 horas. Brunner. Está ouvindo, Brunner? Não, é porque eu, enfim, tive problema para ligar o microfone. Tá. Bom, agradecer de novo, né? Dizer que eu estou bem feliz aqui de participar, né? Desse projeto. Realmente acho que o livro tem um encadeamento que é bem interessante dos trabalhos, né? E a princípio, como você disse, seriam só contribuições de não IPEanos, mas quando a gente estava discutindo no final, a gente considerou que ter esse caráter mais propositivo no final era interessante, então ter esses textos IPEanos ali no final dava uma direção para bom, o que a gente faz com isso, né? Ali no final, então a gente considerou que era bem interessante, né? E de fato, lendo os trabalhos, assim, principalmente os trabalhos que eu não conhecia, eu tive algumas correlações de ideias, mas elas não estão tão claras ainda para mim, eu ainda estou pensando um pouquinho nelas, mas de pensar como o IPEA efetivamente e daí pensando efetivamente no trabalho da PAP, do Stulano, já que eles estão trazendo discussão sobre desenvolvimento e pensar quando eu me toquei da parte, nossa, mas ela está falando sobre planejamento, e como a categoria planejamento ali nos trabalhos, ela renasce ali a partir dos anos 2000, como é que os anos 80 e 90 tinham um contexto mais liberal, principalmente 90, né? Mas, efetivamente, os projetos de IPEA que eu analiso até lá no meu trabalho, né, tanto mais recentes, na época da assessoria, né, tanto do Glauco Arps como livro do ano, no Postman, de tentar dar uma direção que está alinhada com os objetivos do desenvolvimento do milênio, quanto de transformar o IPEA numa organização social, eles estão justamente, aparece nesse momento em que tem um governo que tem uma direção mais de planejamento, né? Então, como um instituto pensado para promover o desenvolvimento, os momentos em que o Instituto funciona fortemente como instituto também estão relacionados nesses momentos em que o desenvolvimento é uma categoria que está no contexto em volta mais forte, né? Então, eu tinha comparado entre o período democrático e o período da ditadura, mas, efetivamente, a partir dos anos 2000, os projetos de IPEA para direção, eles ganham mais corpo que na década de 90 não tinha. Provavelmente, e até mesmo os concursos, né? É claro que daí, pensando no trabalho da Márcia, olhando para o IPEA como na política social, mas ali, efetivamente, e daí eu acho interessante que ela pense, bom, se a gente olhar para o IPEA social, não é exatamente uma crise, né? Foram transformações de modelos de como lidar com o social, mas foi efetivamente uma linha de trabalho, nessa linha de combate à pobreza, que deu força para o IPEA se reconstituir. Então, era uma linha de trabalho ali que o governo conseguiu olhar e ver, nossa, tem coisa interessante no IPEA que dá para a gente participar. Então, como uma linha, né, mas não como um instituto como um todo nesses momentos de desenvolvimento, né?
Mas, enfim, teria que pensar um pouco mais nisso, somente porque essa ideia de desenvolvimento do conceito que vocês estão discutindo é um conceito aí que, enfim, está em aberto, ainda tem uma série aí de discussões, né? Acho que era um pouco isso, então, para dizer que eu acho que efetivamente trouxe coisas novas para refletir sobre o trabalho, né? É isso, gente. Ótimo. Não, maravilha, Bruno, obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma consideração final? A Márcia está dizendo que sim. Márcia? Eu também, depois, Celso. Olha, e a Carla também. Eu não disse que sim, não sei se você está brincando, se você está falando sério. Não, é que eu vi você fazendo assim com a cabeça, eu achei que você estava dizendo que queria falar. Mexeu a cabeça e pediu para falar. Não, eu estou aqui aproveitando cada minuto aqui dessa conversa. Eu não tenho nada a acrescentar, só agradecer e quero acompanhar aí os desdobramentos. Acho que novas ideias surgiram aí. Legal. E quero acompanhar, valeu. Maravilha, obrigado. Carla? Eu queria agradecer a fala do André Calistri, porque ele disse, eu não sei o que vocês gostam tanto nesse conflito, né? Mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, viver o conflito é doloroso, mas para quem está de fora, observar o quanto que o conflito é potente, né? Ele tem positividade, ele gera efeitos interessantes institucionalmente, assim, eu acho que é a contribuição que a gente pode dar para essa angústia de quem vive os conflitos. Então, eu assim, queria te agradecer muito, porque a gente na universidade também vive os conflitos, né? Então, de maneira diferente. Eu acho que vocês têm uma especificidade, né, que é esse lugar, né, em devenir, em transformação, que vocês ficam o tempo inteiro, né, indo e vindo. Nós não, nós temos bem claro lá o que a gente tem que fazer, né? Mas eu acho que assim, foi uma contribuição que a gente realmente quis dar, olhando de fora e de dentro, ser capaz de perceber, né, os efeitos, a positividade sociológica desse conflito permanente que vocês vivem. Então, eu queria só fechar com isso e agradecer também, que esse aqui, para mim, foi um momento excepcional mesmo. Muito obrigada, a fala de todos. Que legal. Obrigado, Carla. Eu gostei demais também, né? Óbvio, né? Mas eu sou muito suspeito para falar, porque o IPEA sempre foi também um objeto de investigação para mim mesmo, né? Eu também publiquei esse texto no livro, que era um texto que eu também já tinha feito uma primeira versão dele em 2014, na época da eleição, né? Da reeleição da Dilma, e num contexto que era já de acirramento e de polarização total, né, no Brasil, polarização política, ideológica. Então, eu escrevi esse texto naquele momento da eleição, porque a gente já via internamente naquele momento essa mudança, né, para o que o André chamou de novo normal, né, novo e pior normal, que a gente tem vivido desde então. E a gente vive esse conflito intensamente, né, dentro do IPEA. Mas, enfim, eu acho que é isso. Bom, não sei se tem mais alguém querendo fazer algum comentário. Daniel? Isso. Só gostaria de fazer um pedido. Eu espero que a gente possa aproveitar esse encontro para trocar figurinhas em outras oportunidades, para continuar trocando ideias, já que eu imagino que ele foi muito frutífero para todos nós. Eu acho que está todo mundo com vontade de pegar os materiais, sentar na mesa e voltar a estudar o objeto, mudar a forma de analisar, de ver, enfim. Espero que a gente possa permanecer trocando ideias aí nos próximos anos. Que legal. Eu também espero. Um dos objetivos de quando a gente faz um livro, qualquer que seja ele, é esse, né? É ser um ponto de partida, não um ponto de chegada, né? Aliás, esse é um detalhe interessante, né, que eu vou comentar aqui muito en passant. Eu tenho comentado com colegas do IPEA isso, né? O IPEA sempre teve como produto final do seu esforço o livro, né? O TD, a nota técnica, etc. Mas isso é de uma era em que o processo de construção dessas coisas era mais intenso e compartilhado e discutido do que é hoje, né? Então, o livro, quando saía, ele realmente espelhava vamos dizer, o desfecho de um processo de trabalho que já estava
inclusive informando a esplanada, né, as políticas públicas, etc. O livro era, de fato, um ponto de chegada. Né? Eu acho que com as transformações tecnológicas que a gente está vivendo e com as transformações nos processos de trabalho, né, na forma de fazer ciência e gerar conhecimento, eu acho que o livro ele passa a ser hoje o ponto de partida da discussão que importa ser feita. Né? Então, tudo isso para dizer o seguinte, que eu espero que a gente consiga refazer um evento desse tipo presencialmente, né, assim que for possível, até para a gente poder distribuir o livro impresso, que eu ainda sou do livro físico na mão, né, e certamente vocês vão receber os exemplares de vocês também, se for pelo correio antes ou por ocasião desse evento. Né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar aqui registrada como um interesse nosso, né, da gente voltar a fazer um evento sobre o livro, e com o livro de vocês, né, da Carla, da Andréia, prontos, conjunto, talvez, para a gente se ver fisicamente, né, presencialmente, poder se abraçar e fazer uma confraternização à altura do esforço que a gente fez aqui. A segunda coisa que eu queria dizer era o seguinte, e aí muito para Carla e para a Andréia, né, que caso o IPEA não queira publicar o livro por alguma razão, até o final de março de 2021, serei o presidente da AFIPEA e teremos o maior prazer em publicar pela AFIPEA, tal como esse, caso dê algum problema lá. Já deixo de antemão a oferta feita. E tinha uma terceira coisa que eu precisava dizer, que era o seguinte, até para, enfim, dar vazão um pouco a esse pedido do Daniel, né, nós montamos o grupo do WhatsApp com os autores do livro para organizar o evento, etc., e nada impede que a gente mantenha esse grupo ativo para finalidades aí acadêmicas, etc., né? Então, a gente mantém o grupo ativo, ninguém precisa sair, eu também não vou deletar o grupo fica ali para a gente poder continuar um diálogo sobre o IPEA e sobre metodologia e sobre outras possibilidades de pesquisa e de trabalhos conjuntos. O Humberto, nosso da AFIPEA, ele vai colocar lá no grupo o link do vídeo, né, do YouTube, que vai estar na íntegra disponível para vocês circularem e divulgarem o trabalho. Pode ser recortado depois para vocês fazerem as falas particulares, se quiserem. O livro já está no site, também pode começar a circular. Vai ser substituída essa versão do livro pela versão que vai ter o ISBN, que a gente já pediu, mas está demorando para chegar. Assim que chegar, a gente muda a versão e avisa todo mundo a versão final com o ISBN. E eu acho que é isso. Então, eu queria, por fim, aí, agradecer mais uma vez, cumprimentar, parabenizar a todos, agradecer muito pela disponibilidade de vocês, pelas falas maravilhosas que todos fizeram. Eu mesmo estou muito emocionado até, em função, né, do esforço que a gente fez e faz, e que tem que a gente consiga fazer com que a ideia e a própria proposta metodológica do livro seja utilizada nos nossos ambientes de trabalho e nos nossos fóruns de discussão. Bom, a gente continua pelo WhatsApp e qualquer coisa também, os telefones estão ali, podem ligar e a gente segue conversando. Um abraço grande para todos, bom final de semana.